Lucas 24, versículos 1 a 12, diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-se-lhe dois varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, abaixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscai entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Porém, Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, graças te damos, Deus, porque o Senhor nos trouxe neste lugar. Graças te damos, Deus, porque só podemos estar aqui e ter esse livre acesso ao Senhor, porque um dia Jesus Cristo pagou o preço que nós devíamos naquela cruz do Calvário. Nós só podemos estar aqui porque a morte de Jesus não acabou aí, mas Jesus Cristo ressuscitou. A história não para por aí. Jesus Cristo está vivo. E Jesus Cristo nos leva a viver uma vida diferente. Obrigado, Senhor, por isso. E agora, Deus, te pedimos que o Senhor venha a falar ao nosso coração nesta manhã. O Senhor nos capacite, ó Deus, e nos encha do Teu Santo Espírito para aplicarmos tudo que iremos pensar aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem? Pedir que coloque o slide, por favor. Hoje nós vamos continuar a série que iniciamos na semana passada, no domingo à noite, e tem como título Páscoa, a celebração da vida. E na semana passada nós falamos sobre um acontecimento de uma semana antes da morte de Jesus Cristo, que foi a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. E nós pensamos sobre algumas coisas aqui. Nós vimos que essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém revelava que Deus está no controle de toda a história. Nós podemos ver como que Deus ele tinha as suas profecias antes da chegada de Jesus, como ele foi avisando sobre a chegada do Messias esperado, e como Jesus veio e cumpriu todas essas profecias. Nós vimos que no Antigo Testamento existem mais de 300 profecias a respeito do Messias, e todas essas profecias foram cumpridas. Nós vimos também que essa entrada de Jesus em Jerusalém revela o amor que ele tem por cada um de nós, porque quando Jesus Cristo foi para Jerusalém, ele sabia que ali seria a última ida dele naquela cidade. Ele sabia tudo o que iria acontecer, ele sabia de tudo que ele iria sofrer, e mesmo assim ele foi para lá por amor a cada um de nós. Nós vimos também que essa entrada de Jesus em Jerusalém, ela revela que nós precisamos ser obedientes a Deus, como aqueles discípulos foram quando Jesus Cristo deu a ordem para que eles entrassem na aldeia, pegassem o jumentinho que estava amarrado, e eles foram sem entender e sem duvidar também, sem ficar questionando a Jesus Cristo. Eles vão, obedecem a Jesus. Nós vimos que a voz do povo não é a voz de Deus. Enquanto aquele povo estava clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e bendito o reino de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor e é rei de Israel,
aquelas mesmas pessoas que estavam clamando isso, gritando na entrada de Jesus ali em Jerusalém, alguns dias depois estavam gritando na frente de Pôncio Pilatos: crucificam, crucificam. Nós vimos também que Jesus Cristo, ele é um rei que vem declarar o seu reino de paz. Que Jesus Cristo, ao entrar com aquele jumentinho na cidade, ele declarava que ele era um rei humilde, ele declarava que o reino dele é um reino de paz, que veio para nos reconciliar com Deus, trazer paz entre o homem e Deus. Que mensagem maravilhosa, que notícia boa para nós. E agora, hoje, nós temos um outro acontecimento, onde nós lembramos a ressurreição de Jesus. Estamos aqui para celebrar esse maior acontecimento de todos os tempos. Talvez um domingo como este, não sei como estava o clima ali naquele lugar, mas aquelas mulheres, elas saíram das suas casas de madrugada. O texto diz que era alta madrugada quando elas saíram e foram até o túmulo de Jesus para embalsamá-lo. E agora aquelas mulheres chegam à frente do túmulo, sem mesmo nem pensar o que elas iriam fazer ali, porque naquele túmulo tinha uma pedra muito grande a ser removida. Aquele túmulo estava muito bem guardado por soldados romanos. Aquele túmulo tinha um selo oficial do Império, onde não se deixava rolar aquela pedra, porque se rolasse aquela pedra, se abrisse o sepulcro, aquele selo seria violado. E elas não sabiam como elas fariam para entrar naquele lugar para embalsamar a Jesus. Mas mesmo assim, elas vão. E quando elas chegam naquele lugar, elas têm uma grande surpresa. Aquela preocupação de quem iria abrir a porta já não tinha mais, porque a pedra não estava mais na porta. Os soldados já haviam corrido dali. Quando elas olham para o selo do Império, o selo está violado. E então elas entram naquele lugar. E quando elas entram naquele lugar, elas entram em pânico, porque o corpo de Jesus não está mais lá. A primeira coisa que vem na cabeça dessas mulheres é que alguém violou aquele túmulo e levou o corpo de Jesus embora. Alguém roubou o corpo do mestre ali. Mas então 2 anjos aparecem a elas e eles dão uma notícia maravilhosa. Eles dizem o seguinte: por que buscar entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E essas mulheres que de pânico, de medo, de incertezas, agora passam a ter uma grande certeza: Jesus Cristo não está mais morto. Jesus Cristo está vivo. E elas saem disparadas até onde estão reunidos os discípulos, e elas contam tudo o que aconteceu. E é interessante que aqueles discípulos, eles ouvem toda aquela história, e ao invés de ficar com o seu coração cheio de alegria também, eles duvidam e falam: puxa vida, será mesmo que Jesus Cristo ressuscitou? E então Pedro, e em outros textos diz que João também o acompanhou, eles saem disparados, saem correndo daquele lugar e chegam até o túmulo. E ali João para na frente do túmulo, mas Pedro, mais movido aí pelas suas emoções, né? Ele, não sei se ele estava sem freio, mas do jeito que ele chegou, ele entrou naquele lugar, né? E quando ele entra ali, ele vê que o lugar está vazio. A única coisa que ele vê naquele lugar é o lençol que estava sobre Jesus. E a atitude desse homem é ficar maravilhado, maravilhado. Jesus ressuscitou. Eu gostaria de pensar um pouco sobre algumas coisas que esse texto fala para nós, e que a gente possa estar com o nosso coração aberto para entender o que Deus tem preparado para nós nessa manhã. Em primeiro lugar, então, o tema dessa pregação é: Jesus ressuscitou. E em primeiro lugar, não viva como se Jesus estivesse morto. Não viva como se Jesus estivesse morto. Nós estamos aqui celebrando a vida de Jesus, celebrando a vida de Jesus, mas infelizmente muitas pessoas vivem ainda como se esse Jesus estivesse morto. Vivem como se esse Jesus fosse apenas um grande pensador,
um homem muito inteligente, um homem abençoado. Muitas pessoas têm admiração por Jesus. Mas não é isso que nós precisamos ter. Nós precisamos viver a verdade. A verdade é que Jesus está vivo. Aquelas mulheres, o texto inicia que aquelas mulheres foram embalsamar Jesus e elas não puderam fazer isso anteriormente, justamente porque Jesus morreu no final da tarde da sexta-feira. E ali o costume dos judeus era não trabalhar no sábado, né? Não pode fazer nada no sábado, não pode lidar nem com o corpo de alguém que já faleceu durante esse tempo. E ele é contado a partir do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Então, nesse período, eles não podiam fazer nada. E quando Jesus, então, morre na sexta-feira, ele é retirado às pressas ali da cruz, no finalzinho da tarde, e eles levam Jesus para esse túmulo e o colocam lá. Então não dá tempo nem de embalsamar a Jesus. E por isso essas mulheres esperam todo esse tempo, desde o pôr do sol da sexta-feira até o anoitecer do sábado. E o texto diz aqui que talvez nessa preparação elas demoraram muito tempo ali para separar tudo que elas precisavam levar para embalsamar Jesus. Mas o texto diz que elas chegam de madrugada ali naquele túmulo. E elas chegam para embalsamar a Jesus, com o coração com certeza apertado, indo num lugar de morte, para lidar com um corpo que não tem vida, para passar perfumes e algumas substâncias para que o corpo não entrasse em decomposição. Meus irmãos, olhando para essas mulheres, fazendo um paralelo com a nossa vida, quantas vezes nós temos vivido, ou olhando para o mundo aí fora, quantas vezes nós temos visto ou vivido uma espiritualidade morta, vivido como se Jesus não estivesse vivo, vivido como se Jesus não estivesse neste lugar, vivido como se Jesus não conhecesse a nossa vida. Nós temos vivido como se Jesus não conhecesse o nosso coração, como se Ele não conhecesse o que nós fazemos quando estamos em casa, como se Ele não conhecesse tudo que nós fazemos ou tudo que nós pensamos, qual a intenção do nosso coração. E nós vamos vivendo a nossa vida achando que está tudo bem, achando que esse Jesus que morreu há tanto tempo atrás e que nós comemoramos na Páscoa, ficamos felizes por essa ressurreição, mas de fato isso não faz diferença nenhuma em nossas vidas. Não deixamos ou não lutamos contra o pecado a cada dia. Fazemos com que essa vida de Jesus se torne apenas uma lembrança. Ou como diria o Zwinglio, quando falava sobre a Santa Ceia, lá um dos reformadores, ele dizia que a ceia é apenas um memorial. Nós lembramos, e temos aqui escrito na nossa mesa, em memória de mim, e nós lembramos como Jesus foi bom, como Jesus me amou, como Jesus deu a sua vida naquela cruz, por amor a mim. Mas aí paramos por aí. Esquecemos que esse Jesus nos leva a uma novidade de vida. Esquecemos que esse Jesus está vivo. Achamos que Ele não pode interferir, não pode transformar as vidas das pessoas que estão ao nosso redor, ou transformar a minha própria vida. Achamos que Ele já não tem tanto poder assim para transformar a minha história. Nos esquecemos que Ele está conosco a todo momento e nos guiando a todo momento. Quando pensamos em Jesus, ou quando as pessoas pensam em Jesus, só vem um Jesus pregado em uma cruz, mas esquecem da diferença que essa vida de Jesus deve fazer na nossa vida. John Stott diz que o cristianismo é a religião da ressurreição.
E remover esse conceito é destruir o cristianismo. Não é isso que nós temos visto a todo momento? Não é essa a ideia que tem sido difundida no mundo onde nós vivemos? Estávamos conversando ontem na mesa do café da tarde na casa da minha sogra. Minha cunhada, ela é professora, e ela contava do desafio quando chega nessas épocas de datas religiosas. Ela, como professora de crianças, ela fez ali alguns mimo para Páscoa, né? Deu um chocolatinho e escreveu Feliz Páscoa, e atrás do cartãozinho ela colocou o versículo João 3,16. E ela foram questioná-la por causa disso, porque será que os pais não achariam ruim colocar alguma coisa religiosa neste presente para as crianças? E a resposta foi: mas por que então nós estamos comemorando a Páscoa? Porque a Páscoa de fato é um evento, é um feriado, é uma data comemorativa cristã. Sem Jesus Cristo, a Páscoa não tem sentido. É isso que nós comemoramos na Páscoa. E agora até isso, o próprio sentido da Páscoa, estão tentando tirar. Outra tentativa de se desconstruir a ressurreição de Jesus Cristo é trazer a ideia de um animal, de um mamífero, de um coelho, que não bota ovo, quanto mais ovo de chocolate, e ali colocam ele como uma figura central da Páscoa. E todas as pessoas correm nos mercados aí para comprar o seu ovo de Páscoa. E que se você comprar uma barrinha de chocolate, vai ser o mesmo peso do ovo e muito mais barato do que o preço que você vai pagar nesse ovo. Estão tentando destruir a ideia, a verdade da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo está vivo e nós precisamos viver baseados nessa verdade. A vida de Jesus deve nortear a nossa vida. E como isso acontece? Quando nós contemplamos a Jesus Cristo. Quando nós contemplamos o seu caráter. Quando nós contemplamos a sua história. Quando nós contemplamos o que ele nos ensina. Porque quando nós olhamos para ele e contemplamos isso, nós começamos a ser transformados. E quando nós somos transformados, a partir desse momento, nós somos a revelação de Deus no mundo. As pessoas vão olhar para a nossa vida e enxergar Jesus Cristo na nossa vida. Afinal, foi por isso que nós somos criados. Nós somos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado destruiu, desfigurou essa imagem e semelhança. Mas a partir de Jesus Cristo, a partir do momento que nós cremos nesse Senhor e Salvador, essa imagem começa a ser reconstruída em nossas vidas. E a partir de agora nós somos a representação de Jesus Cristo na terra. E de fato nós temos sido isso. Nós temos vivido de maneira intensa e intencional para agradar ao nosso Deus, agradar a esse Jesus. Mas em segundo lugar, não busca Jesus onde ele não está. Essas mulheres, muito bem intencionadas, saíram de suas casas na madrugada e foram ao sepulcro. E elas foram para lá porque a informação que elas tiveram foi que ali era o lugar onde foi depositado o corpo de Jesus, onde as pessoas levaram a Jesus e colocaram naquele lugar. Pedro e João, quando saem em disparada, quando recebem a informação que aquele túmulo está aberto, está vazio, eles saem correndo para o túmulo, porque foi lá onde eles colocaram Jesus Cristo. Mas quando aquelas mulheres chegam no túmulo e tem aquele encontro com esses anjos, e agora eu vou lá para o texto de Mateus, que encontra essa história, os anjos dizem o seguinte para aquelas mulheres, Mateus 28:7 diz: "Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo."
E a pergunta então que eu faço nessa manhã para nós é: onde está Jesus? Onde está Jesus? Ou onde nós temos buscado Jesus? Para nós que conhecemos a Jesus, Paulo nos dá uma dica onde ele está. Efésios 3, 17 a 19 diz: assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, se Jesus habita em mim, se eu tive esse encontro com Cristo, Jesus habita em mim, Jesus habita no meu coração, e eu posso conhecê-lo cada vez mais. Como eu posso conhecê-lo cada vez mais? Orando sem cessar. E o que é orar sem cessar? Sabe quando você fica conversando com você mesmo? Você fica lá pensando: mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Ao invés de ficar conversando com você mesmo, perdendo tempo com você mesmo, gaste tempo com Deus. Converse com Deus. Fale com esse Deus. Esteja o tempo todo conectado com Ele. Busque a Ele o tempo todo. Mas a Bíblia também nos diz que nós precisamos ter um tempo a sós com Jesus. Entrar no nosso quarto, fechar a porta e buscar intimidade com Ele. Porque quando nós estamos no nosso dia a dia, estamos conversando com Jesus, nós não estamos ali num tempo a sós com Ele. Nós estamos rodeados por tantas outras coisas que vêm muitas vezes a tirar o nosso foco, tirar a nossa atenção. Mas quando nós queremos intimidade, nós nos fechamos no quarto e buscamos a Ele. Não é assim no casamento? No casamento, nós estamos durante o dia dentro de casa, ou no final da tarde, quando os dois chegam do trabalho, e ali um varrendo a casa, outro lavando a louça, e eles estão conversando, estão se relacionando, estão vivendo em comunhão. Mas quando eles querem intimidade, as coisas são deixadas de lado. Intimidade, não dá para você ter intimidade lavando louça. Não dá para você ter intimidade longe um do outro. E aí, como nós temos intimidade? Quando nós paramos tudo e vamos dedicar o nosso tempo integral ao outro. E é isso que Deus espera de nós. Nos dedicar nessa intimidade com Ele. Mas a Bíblia ainda nos diz que nós começamos a entender quem é esse Jesus, não só quando nós oramos sem cessar, não só quando nós temos um tempo a sós com Jesus Cristo, mas também quando nós estamos aqui reunidos em comunidade. Por isso, não é aceitável a ideia da pessoa dizer que é um desigrejado que pode desenvolver a sua fé, a sua adoração longe da igreja, porque a palavra de Deus mesmo nos ensina isso, que não existe como. No texto que nós acabamos de ler aqui, eu vou ler novamente, ele diz o seguinte: assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Preste atenção. A fim de poderes compreender. É sozinhos ou com todos os santos que está escrito aqui? Com todos os santos. Compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, não tem como nós sermos tomados de toda a plenitude de Deus se nós não estivermos reunidos em comunidade. Porque nós olhamos, olha aí em volta aí, você que está com um pouco de sono agora, vamos dar uma acordada aí, né? Olhe em volta e veja como que existem pessoas que são tão diferentes de você. Talvez você conheça até alguns pensamentos dessas pessoas, algumas ideologias ou filosofias de algumas pessoas aqui, e você pode até nem concordar com algumas dessas filosofias. E aí você vai olhar para você e dizer: eu sou bonzinho. E porque eu sou tão bonzinho, Deus me escolheu. E Ele me ama tanto. E é uma ilusão nossa a gente pensar que a gente é bonzinho assim, né? Porque nós sabemos muito bem quem nós somos. Nós somos mal.
E eu não sei se você viu esse videozinho, não é aquele menino que fala assim, nós vamos pegar ele. Aí fala assim, por quê? Porque ele é mau. Aí o rapaz pergunta pro menino, e nós? Aí fecha o cara e fala assim, a gente é mau também. E é isso mesmo, nós somos maus também. E aí nós olhamos ao redor da igreja e nós vemos como Deus nos ama tanto e que Ele alcança pessoas que são diferentes de mim, que são diferentes de você, que tem um temperamento diferente do meu e do seu. E aí a gente começa a entender, meu Deus, que amor tão grande é esse, que consegue alcançar a Camila, que consegue alcançar o Tiago, consegue me alcançar, consegue alcançar o Cúrio, a Paula, alcança todos nós aqui, porque esse amor é grande, e nós só temos essa consciência quando nós estamos juntos uns com os outros. Mas nós podemos encontrar Jesus porque Ele está no nosso coração, e fazendo essas coisas nós temos esse encontro com Ele, aprendemos mais dele, contemplamos mais esse Jesus. Mas e para aqueles que não conhecem Jesus? Eu não sei se você que está aqui hoje já tomou essa decisão, mas para você que ainda não sente que esse Jesus está dentro do seu coração, existe um versículo que fala algo muito verdadeiro para nós. Está lá em Apocalipse 3:20. Esse versículo diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus Cristo está à porta hoje, está batendo na porta do seu coração, e Ele quer se relacionar contigo. Ele quer que você gaste tempo com Ele. Ele quer te salvar. Foi isso que Ele veio fazer. Tem uma música que eu gosto muito, eu ouvia muito na época do seminário, de uma banda que chama Arraiz, não sei se todos aqui conhecem, mas ela começa com as seguintes frases: não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra em suas ondas de fé e não na palavra. Onde e como temos buscado Jesus? Em terceiro lugar, sabemos, mas esquecemos facilmente as verdades de Deus. Sabemos, mas esquecemos facilmente as verdades de Deus. Aquelas mulheres estavam no sepulcro procurando um Jesus morto, num lugar onde pessoas estão mortas. E elas tinham se esquecido de quem Jesus era. Tinha se esquecido do que Jesus já havia falado. Os anjos aqui mesmo dizem isso para elas, quando elas chegam ali e ficam aterrorizadas diante das coisas que estão acontecendo. Ele diz o seguinte: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Irmãos, essa notícia era uma notícia que devia ter gerado no coração dessas pessoas não tristeza, mas alegria. Não era uma ida de poucas mulheres naquele sepulcro para embalsamar, mas devia ser uma procissão para aquele lugar para encontrar Jesus vivo. Porque Jesus já tinha falado tantas vezes que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mateus 16:21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Mateus 17:22-23. Reunidos eles na Galiléia, disse Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Mateus 20:17-19. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse:
Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Irmãos, se eu falo uma coisa para vocês aqui, olha, igual eu falei no domingo passado, domingo que vem, a gente vai ter aqui o culto da Páscoa, o culto da alvorada, 6 horas da manhã. Olha que quantas pessoas lembraram disso e estiveram aqui. E Jesus Cristo tinha falado tanto para essas pessoas que ao terceiro dia ele ressuscitaria, mas está todo mundo triste. Está todo mundo vivendo como se Jesus tivesse morto mesmo. Como se aquelas palavras de Jesus não fossem tão verdadeiras assim. Mas o fato não é que eles não criam no que Jesus dizia, mas é que a nossa mente nos engana, irmãos. Quantos de nós aqui lembra o que comeu, o que almoçou na quarta-feira? Alguém consegue lembrar aí o que almoçou na quarta-feira? Se você não lembra o que você almoçou na quarta-feira, quantas vezes nós saímos no domingo aqui à noite e nem lembramos na segunda-feira de manhã o que o pastor pregou? Aí perguntar, o que o pastor pregou no domingo? Aí a resposta é, pregou a Bíblia. E acabou, porque não lembra mais o que foi pregado. Porque a nossa mente é fraca. Você não é um super computador aí, e olha que os computadores, quem sabe aí, quem é da área de TI, sabe que uma hora ou outra o computador também dá um problema ali e apaga tudo. Você perde todos os dados. Nós não somos assim, irmãos. Não somos cisternas. Não fomos feitos para armazenar todas essas coisas. E por que eu estou dizendo isso? Porque essas pessoas ouviram de Jesus, ouviram que Jesus Cristo ressuscitaria ao terceiro dia e se esqueceram disso. Nós ouvimos de Jesus, ouvimos que Jesus morreu na cruz do Calvário, lembramos do amor dele, nos alegramos aqui pela vida de Jesus Cristo. Mas talvez hoje mesmo, talvez ao sair daqui, você já saia aqui falando, olha, você viu a roupa da irmã? Misericórdia, que roupa é aquela? Você já sai pecando aqui, esquecendo desse amor de Deus. Você já sai falando, nosso pastor hoje, meu Deus, o pastor estava bravo demais. Ele sai bravo aqui, né? Olha, esse pastor aí já não serve mais. E aí a gente sai assim, a gente vai se esquecendo. Irmãos, agora deixa eu fazer uma pergunta. Nós comprovando que nossa mente não é tão forte, tão poderosa assim. Será que 2 horas, vou falar 4 horas, vai? Mas para muitos, às vezes é 2 horas só. Mas será que 4 horas de programação no domingo são capazes de fazer você entender do amor de Deus? São capazes de fazer você entender do que Ele tem nos chamado a viver? Será que o tempo que nós temos de Bíblia no domingo são suficientes para nos levar a viver com intensidade a vida cristã, a adorar esse Deus? Será que são suficientes? Quanto tempo nós temos gastado na meditação da palavra do Senhor? Eu falei um pouco da oração, mas agora eu vou falar da meditação. Se você entende que Jesus Cristo é Deus, você entende que Jesus Cristo é Deus, amém? Amém. Jesus Cristo é Deus. E nós precisamos nos relacionar com esse Deus. E o modo que nós temos para nos relacionar com esse Deus e conhecer mais esse Deus é através da palavra dele, da Bíblia. E quando nós olhamos para a Bíblia, entendendo que Jesus Cristo é Deus, entendendo que isso aqui é palavra de Deus, nós entendemos que o que tem aqui então não são conselhos, mas são mandamentos para a nossa vida. E a partir desses mandamentos nós somos desafiados e convocados a viver em obediência de acordo com o que está na Bíblia. Mas como nós vamos viver de acordo com o que está na Bíblia, na palavra de Deus, viver a vontade de Deus, se nós não meditamos na palavra de Deus? Você pode ser aquela pessoa que tem a memória de elefante, como dizem aí. Mas eu garanto para você,
se você ficar sem ler a Bíblia, só as pregações, e olha que eu não sou nenhum dos grandes pregadores aí, você pode estar consumindo a minha pregação, a pregação do Hernandes, mas se você não estiver lendo a Bíblia, meu irmão, minha irmã, o negócio está feio. Sabemos, mas esquecemos com facilidade. Esquecemos facilmente as verdades de Deus. Medite na palavra de Deus. Quando os problemas vêm, nós começamos a entrar em pânico, em desespero, justamente porque a gente não conhece nosso Deus de verdade. Porque se a gente conhecesse esse Deus, se a gente meditasse na palavra de Deus, quando os problemas as situações difíceis da nossa vida viessem, a gente ia lembrar que Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas. A gente ia lembrar lá do Salmo 23, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A gente ia ser encorajado cada dia mais. A gente ia não duvidar do amor de Deus quando nós nos frustramos. Medite na palavra de Deus. E por fim, a mensagem de Deus muitas vezes irá confrontar o que é lógico em nossas vidas. Hoje vai ser só 4 pontos, não vai ser 5 que nem de domingo à noite não. A mensagem de Deus muitas vezes irá confrontar o que é lógico em nossas vidas. Quando essas mulheres chegaram do sepulcro, tiveram aquela notícia maravilhosa, elas chegaram para aquelas pessoas que não e nunca deveriam duvidar do testemunho delas. E chegaram, olha, chegamos lá no túmulo para embalsamar Jesus. E quando chegamos, o túmulo estava aberto. Não tinha ninguém lá dentro. E aí a gente olhou. E aí apareceu ali 2 anjos. E esses anjos falaram para a gente, olha, por que vocês estão procurando aqui no lugar de morte quem está vivo? Jesus Cristo ressuscitou. Vai lá, fala para o povo, para que Jesus vai encontrar com vocês lá na Galileia. E essas mulheres voltam correndo. E quando elas chegam na presença dos discípulos, os discípulos começam a aplaudir e gritar e dizer aleluia, glória a Deus, Jesus Cristo ressuscitou. Foi isso? Não. Ai, que tristeza, né? O que eles dizem ali, o que o texto nos fala é que... Até perdi aqui na Bíblia. O texto diz que tais palavras lhes parecia como delírio e não acreditaram nelas. Será que essas mulheres eram algum outro motivo para serem interpretadas como mentirosas? Eu acredito que não. Essas mulheres eram mulheres fiéis a Deus, fiéis a Jesus Cristo, cuidando e sendo suporte em todo tempo ali com Jesus, no seu ministério. Mas quando elas chegam e contam algo que é ilógico, aquelas pessoas não acreditam. E olha que essas pessoas, há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, testemunharam algo sobrenatural. Mais uma das coisas sobrenaturais, né? Testemunharam, além de já ter testemunhado multiplicação de pão e peixe, além de ter testemunhado e visto Jesus Cristo andando sobre as águas, Pedro andando na água ali junto, além de ter visto Jesus expulsando demônios, eles presenciaram algo magnífico. Lázaro saindo do seu túmulo, 4 dias depois de morto, saindo vivo. E quando chega essa notícia, eles ficam se perguntando, mas será mesmo? Será que esse Jesus Cristo ressuscitou de verdade? Mas o texto encerra, versículo 12, diz que Pedro, ele saiu disparado para lá. Quando ele chegou lá, ele entendeu. Quando chegou lá, Pedro ficou maravilhado. Olhando para esse texto, nós podemos ver que para Deus não existe limites, irmãos. Não existe limites. Não importa como você esteja vivendo, não importa como esteja a sua casa, não importa como esteja a sua vida, ela pode estar virada de cabeça para baixo. Para Deus não existe impossível. Ele pode restaurar todas as coisas, porque Ele é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro. Ele não é uma filosofia, Ele não é um pensamento, não é uma ideia corrente, não é um fake news.
Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele transforma. E nós podemos confiar nisso. Para Deus não existe impossível. Nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus comanda todas as coisas. O nosso Deus, esse Deus tão poderoso, é o Deus que escolheu nos amar. É o Deus que nos amou tanto, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário, por amor a nós. Irmãos, a nossa reação diante de tudo isso deve ser a mesma reação. A mesma reação de Pedro. A reação de ficar maravilhado. Mas que essa reação não fique apenas no dia de hoje, mas que essa reação de se maravilhar com as coisas de Deus te leve a viver algo mais. Que essa reação te leve a uma resposta ao que Deus tem te chamado a fazer. A ser de fato servo dele, a viver de fato como filho dele, a servir a esse Deus que está vivo, a esse Deus que não está pendurado na cruz, mas a esse Deus que habita em nós e que nos leva a viver uma verdadeira adoração. Que a nossa vida possa ser norteada cada dia mais pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.